escritora Jaimília Pereira de Almeida acaba de vencer o Prémio Virgílio Ferreira e neste ensaio geral conversamos com a autora sobre o seu mais recente livro Da Doença, um romance que nasceu depois da morte do seu pai. Mais à frente, o programa do primeiro Festival de Canção Erudita, que começa na próxima semana, e o novo trabalho de Rodrigo Leão. Antecipamos também o novo espetáculo que a coreógrafa brasileira Débora Coker traz a Portugal. Seja bem-vindo ao ensaio geral. Quando começa um livro? É uma das perguntas que a escritora Jaimília Pereira de Almeida se coloca no seu novo livro, na semana em que a autora venceu o Prémio Virgílio Ferreira, atribuído pela Universidade de Évora. O ensaio geral conversou com Jaimília Pereira de Almeida sobre o livro Da Doença, editado pela Relógio d'Água. Este é um livro que a escritora iniciou por altura da morte do seu pai, embora para Jaimília admita que seja impreciso o dia do nascimento da obra. Essa é uma questão importante porque às vezes parece que os livros começam muitos anos antes de os começarmos a escrever. Neste caso, este livro começou mais ou menos por altura da pandemia, em 2021, em janeiro, fevereiro, março, que foi uma das primaveras mais violentas do Covid-19. E foi a altura em que eu perdi o meu pai. Por isso ele terá começado nessa altura, embora haja textos deste livro que estão no livro que são muito mais antigos do que essa data. O livro Da Doença é um livro sobre o livro que Joaquim queria escrever e Jaimília Pereira de Almeida mergulhou nele após a morte do pai. Perante a morte do meu pai, eu questionei-me, como é natural quando estas coisas acontecem, o que é que me tinha ficado, o que é que me tinha sobrado, no fundo à procura daquilo a que me poderia agarrar. E o meu pai tinha teve este projeto durante muitos anos de fazer um livro que era uma espécie de livro total, em que contaria toda a sua vida, as suas aventuras, etc. Foi um homem que viveu várias vidas. Na sua morte eu deparei-me com este projeto, do qual me tinha ficado muito pouco, e então resolvi fazer um livro sobre o nada que me tinha restado desse outro livro, numa tentativa de talvez de prolongá-lo ou de conversar com ele, ou pensando que talvez conversar com os sonhos de uma pessoa é conversar com ela para além de qualquer final. Neste livro Da Doença, em que Jaimília Pereira de Almeida faz este diálogo com a memória do seu pai, podemos ler frases como: escrevo para resgatar uma singularidade e não para dar testemunho. No fundo, essa frase quer dizer que este livro é uma tentativa, de algum modo, de resgatar aquilo que haveria de único nas nossas vidas. Mais do que dar testemunho de um sofrimento, ou seja, do que for, é tentar recompor, se é que isso é possível, aquilo que era único a respeito das nossas vidas. Isto é uma inquietação que eu tenho muitas vezes, a de pensar se até que ponto uma pessoa é ou não é única, é ou não é singular, até que ponto é que as nossas vidas têm alguma coisa de singular. E muitas vezes chego à conclusão que aquilo que temos de singular é aquilo em que nos confundimos com os outros, aquilo que existe em nós, que é partilhado por mais pessoas. Então este livro, ao tentar resgatar uma singularidade, vai também ao encontro, acho eu, de uma condição que é uma condição muito geral nos seres humanos. Tem a ver com esta coisa da doença, não uma doença específica, mas a doença como uma espécie de condição geral da humanidade. E que doença ou doenças são essas de que a narradora criada por Jaimília Pereira de Almeida quer tratar? A doença aqui, mais do que a doença de um sujeito, ou mais do que a doença como a condição que nos leva a ser tratados num hospital, etc. O livro fala acerca da doença como uma condição de estar vivo. A doença naquilo que ela tem de comum nas nossas vidas. E por isso a doença tanto pode ser uma doença específica de que se padece, etc. Mas é a doença como... Eu não lhe queria chamar um mal, a palavra que me está a vir à cabeça é um mal. Mas é a doença como uma condição inescapável. Acho que o livro é escrito numa tentativa de vencer sobre essa condição. É um livro, para mim, que
eu encaro como uma espécie de prova de vida, independentemente dessa condição. Questionada sobre se o leitor está patente um livro de autoficção, Jaimília Pereira de Almeida surpreende com a resposta. Não é assim tão biográfico. Aliás, eu acho que, quer dizer, a experiência do luto é evidentemente uma experiência minha, mas nunca deixo de pensar que sempre que uma pessoa coloca por escrito aquilo que está a sentir, e por mais que tente ser fiel àquilo que sente, a partir do momento em que fazemos o esforço de o colocar por escrito e a partir do momento em que compomos a partir daí uma narrativa, inevitavelmente começamos a falsear a realidade. E por isso eu sinto esta narradora como uma narradora bastante diferente de mim, porque o esforço de escrever sobre factos instabiliza esses factos a ponto de eles já não corresponderem à verdade. E por isso basta que esteja dentro de um livro para não ser verdade. Jaimília Pereira de Almeida, autora que venceu ontem o Prémio Virgílio Ferreira e que está a lançar pela Relógio d'Água o livro da doença. A coreógrafa brasileira Deborah Colker está de regresso a Portugal depois de esgotar 4 noites na sua última passagem pelo país. A coreógrafa, que já criou espetáculos para o Cirque du Soleil, traz a Lisboa uma nova criação. Sagração terá 5 apresentações no Teatro Tivoli de 26 a 30 de março. É um espetáculo que tem como inspiração a famosa Sagração da Primavera de Igor Stravinsky. É a minha versão da Sagração da Primavera do Stravinsky. É sobre ela, é ela quem comanda, e eu segui os passos do Stravinsky. O que o Stravinsky faz quando ele compõe essa música de muito importante? Ele relaciona o clássico, o erudito, com o primitivo. Ele se inspirou na música pagã russa, na música primitiva russa. E junto com isso, ele misturou e relacionou com a música clássica e com a música sinfônica e erudita. Ele se deixou tanto influenciar pelo primitivo, pelo pagão, que ele modificou instrumentos da orquestra. E ele teve uma mudança rítmica muito grande. A Sagração da Primavera começa com o fagote. Você escuta aquele fagote, você não sabe direito se é um fagote ou se é um clarinete. Ele fez essas mudanças, inspirado nessa mistura primitiva. Tal como o Stravinsky, Deborah Colker mistura neste espetáculo esse lado primitivo e pagão, mergulhando nas suas origens brasileiras e na floresta da Amazônia. Eu quero trazer a Sagração da Primavera do Stravinsky, mas agora, no meu país, no Brasil, falando a partir de mim, de quem eu sou. Então eu falei, quem é o primitivo do Brasil? São os povos originários, são os povos indígenas. Qual é o lugar originário, primitivo do Brasil? São as florestas. Junto com isso, eu quis falar um pouco de mitos de criação e um pouco do caminho evolutivo do homem. Segundo Deborah Colker, Sagração passa-se antes da chegada dos portugueses ao Brasil e em palco vão estar várias versões da criação do mundo, incluindo a católica. E eu escolhi fazer esse caminho evolutivo trazendo mitos de criação de várias cosmovisões. Então eu trouxe a cosmovisão indígena, quando eu trago a avó, porque para muitos povos originários, a avó do mundo, ela quem começa o mundo. Tem uma história linda da aldeia Cuicuro que é assim: antes não havia nada, só havia escuridão. E a avó do mundo, sentada no seu banco de quartzo, ela começa a desenhar o mundo. E aí ela começa a fumar um charuto, e quando ela começa a fumaça desse charuto, ela começa a criar os seres. Então eu trouxe essa avó do mundo. Eu trouxe mitos de criação, eu trouxe a origem do fogo para a aldeia Cuicuro também. Passei 2 semanas no Xingu e na aldeia que eu estava eu perguntei
para o Tacumã, que fala um pouco de português, um pouco de dialetos indígenas, e eu perguntei para ele, e o fogo? Como é que o fogo nasceu? Ele respondeu, o fogo é do planeta Urubu. Então eu fiquei ouvindo aquelas histórias. Eu trouxe mitos de criação católicos, como Eva, do Antigo Testamento. Eva, uma mulher que o livre-arbítrio, a escolha dela, a transgressão dela, ela não respeita uma ordem divina. Quando ela come aquela maçã, na verdade ela está criando uma nova ordem, ela está questionando, ela não é expulsa do paraíso. Na verdade, Eva é um mito feminino muito importante, uma mulher incrível que tem a coragem de transgredir, porque ela precisa evoluir. Depois de ter apresentado Cão Sem Plumas em Lisboa, em que o cenário era uma grande tela de cinema, agora Deborah Colker escolheu em Sagração outro material, o bambu, para construir a cenografia. É uma planta que ela é o símbolo da tolerância. Aqui no Brasil a gente fala, ela enverga, mas não quebra. Ela vai com o vento, ela não é que nem uma pedra. Ela dança que nem o vento. O bambu, para mim, foi muito importante como a planta da floresta, o objeto de transformação. O bambu pode construir uma casa, uma oca, que é uma casa indígena. O bambu pode desenhar a esfera que a avó vai começar a construir o mundo. Pela primeira vez eu tive um cenário que ele começa sem nada, e os bambus vão entrando, e os bailarinos dançam com o bambu sendo uma extensão desse corpo, e eles vão contando esse caminho evolutivo. Esta Sagração chega a Lisboa, ao Teatro Tivoli, no mês de março, de 26 a 30. Para quebrar fronteiras e levar a música erudita ao grande público, começa na próxima semana no Teatro Variedades em Lisboa a primeira edição do Liedfest, o Festival da Canção Erudita. Porquê Liedfest? Porque Lied quer dizer canção em alemão, Lieder quer dizer canções, e de facto a canção erudita estabeleceu-se em pleno romantismo alemão com Franz Schubert, que foi um compositor extraordinário que apenas em 31 anos de idade conseguiu produzir mais de 600 Lieder. Grande parte deles são obras-primas e ciclos também extraordinários. E a grande particularidade deste género também é a grande relação com a grande poesia. Claro que com Mozart e Beethoven já existiam incursões na canção erudita, também com uma forte relação a temas populares que as pessoas cantavam, porque a verdade, até há pouco tempo fazia muito parte da vida das pessoas, porque não havia rádios, não havia televisões, e as pessoas entretinham-se mesmo no seu trabalho diário a cantar. Catarina Molda, diretora artística do festival e soprano, é uma das participantes num programa que decorre de 16 de janeiro a 2 de fevereiro. O Teatro Variedades será a casa de um festival que oferece ao público recitais temáticos, encenados e coreografados, uma masterclass, mas também concertos líricos para crianças. A ideia é que a música chegue a todos, sem barreiras. Grande parte do repertório em alemão, francês, muito repertório também em russo, numa grande abrangência linguística que o público, como é óbvio, não tem que dominar. E, portanto, tem que se facultar as traduções das canções, geralmente é facultada no programa. Ora, o que é que isso origina? Que a luz de sala, a luz da plateia tem que ser subida para o público durante o recital poder estar a ver as traduções. E o pobre do cantor, que está ali em plena entrega artística, vê as cabecinhas das pessoas todas olhar para o programa para tentar perceber o significado das canções. E nós aqui introduzimos a legendagem, de facto faz com que todo o foco esteja muito mais naquilo que está a acontecer no palco. Uma das novidades deste festival, que vai contar com alguns espetáculos gratuitos. Para além dos recitais, temos uma maratona com novos intérpretes, numa parceria com a Escola de Música do Conservatório Nacional, em que alunos finalistas vão fazer também repertório emblemático, este sim de entrada livre também. Também temos uma conferência em torno da poesia
poesia no Lied e começamos com uma viagem ao mundo do Lied alemão pelo Rui Viana Neri, numa parceria também com o El Corte Inglês. Haverá também uma conversa entre a filósofa Maria Filomena Mulder e o ensaísta e tradutor João Barrento, numa programação que cruzará canções de compositores como Schubert, Schumann, Brahms, Fauré, ou os portugueses Luís de Freitas Branco, Fernando Lopes Graça, António Chagas Rosa ou até os Clã de Manuel Azevedo. Quanto aos intérpretes, estão convocados muitos dos nomes principais do canto lírico nacional. É uma grande aposta no talento português de várias gerações, porque este Festival da Canção Erudita é uma celebração para revitalizar a canção erudita, que se tem vindo desde o início do milénio a afastar do grande público e também dos intérpretes, porque com o encolher do mercado discográfico na música clássica, todas as grandes digressões que os grandes cantores faziam com recitais de canto e piano acabaram por desaparecer das programações das grandes casas e, no fundo, começa a haver manifestações também como este Lied Fest, um bocadinho por esta Europa fora, para compensar precisamente essa falta na programação e também para propor novos caminhos para o recital de canto e piano. Mas sem dúvida que este Lied Fest é uma grande aposta no talento nacional, nas vozes nacionais e também nos criativos nacionais. E temos logo desde o primeiro recital encenado que arranca o festival, Conversas com a Morte, com a jovem talentosa Camila Mandilo, que arranca com as Apparition do George Crumb, que é uma obra paradigmática de 1979, bastante moderna, e depois faz um contraste total com as canções de Franz Schubert na segunda parte, e este recital vai ter uma forte componente de dança. Depois teremos os recitais temáticos nos Mistérios da Noite, com o barítono Luís Rendas Pereira e o pianista Pedro Lopes. Temos também um espetáculo Brincadeiras Líricas para iniciar os mais novos à canção erudita, com a encenação de José Caldas. Aqui vou ser eu que vou estar a fazer brincadeiras líricas no palco, ao lado de Francisco Sassetti. Temos também o recital Camões, com a grande meio-soprano Cátia Mourez, acompanhada pelo maestro e pianista João Paulo Santos. Estas são apenas algumas das ofertas desta primeira edição do Lied Fest, o Festival de Canção Erudita, que começa na próxima quinta-feira no Teatro Variedades, no Parque Mayer, em Lisboa. No ensaio geral, escutamos Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura, que começa por nos falar de um dos acontecimentos culturais desta semana. Assinalamos a cerimónia de transladação de Essa de Queiroz para o Panteão Nacional. Tratou-se da homenagem de Portugal a uma das grandes referências da cultura da nossa língua. Recordo que, além do Panteão Nacional, em Santa Engrácia, Santa Cruz de Coimbra e os Jerónimos são dois outros locais de homenagem aos nossos maiores. Camões, Vasco da Gama, Alexandre Herculano e Fernando Pessoa são homenageados no Mosteiro dos Jerónimos. Almeida Garrett, Guerra Junqueiro, Sofia de Melbreiner e agora Essa de Queiroz estão no Panteão. E recordo o roteiro queirosiano, que é nacional. Lembro o Porto, no antigo Palácio de Cristal, onde se fotografaram os célebres 5 da geração de 1870, Antero de Quental, Essa de Queiroz, Oliveira Martins, Ramalho Ortigão e Guerra Junqueiro, no dia em que decidiram oferecer um leque à noiva do romancista de Os Maias. Em Coimbra, o romancista cursou Direito e participou com Antero de Quental nos grandes movimentos de afirmação da renovação do pensamento literário e cultural. Em Lisboa, temos o ambiente do romance Primo Basílio, com Luísa, mas também com o Conselheiro Acácio, bem como a inconfundível trama de Os Maias, com Carlos da Maia, João da Ega, Maria Eduarda, a Condessa de Govarinho, Tomás de Alencar, isto além do enredo da ilustre Casa de Ramires ou do diálogo entre Jacinto e Zé Fernandes e das cartas inconfundíveis de Carlos Fradique Mendes. Pode dizer-se que Essa de Queiroz é ainda hoje um retratista fecundo da sociedade portuguesa, a merecer homenagem dos leitores e dos cultores da universalidade da língua. Foi atribuído a Hélder Macedo o prémio Vasco Graça Moura
de cidadania cultural. Destacamos a obra multifacetada do professor emérito do King's College de Londres e do cidadão comprometido com a liberdade e o desenvolvimento da cultura. Autor do romance Partes de África, de 1991, foi elogiado desde que se estreou na poesia com o Vesperal, em 1957, que Jorge de Sena saudou como dos mais perfeitos que por esse tempo se publicaram. Fez parte do grupo do Café Gelo e em Londres, com sua mulher Suzete Morgado de Aguiar, teve uma ação notável de estudo e divulgação da literatura portuguesa. Estudou Bernardino Ribeiro, Cesário Verde, além de Camões e do padre António Vieira. Foi secretário de Estado da Cultura em 1979. Fundou e dirigiu a revista Portuguese Studies e é presidente honorário da Associação Internacional dos Lusitanistas. Além de fecundo poeta e ensaísta, ainda publicou os romances Pedro e Paula e Sem Nome. Deu à estampa, com Thomas Earle, Luís de Camões, a Global Poet for Today. É um exemplo que merece leitura atenta e admiração. Será uma das novidades deste ano. Rodrigo Leão vai lançar um novo disco e já está a dar a conhecê-lo ao público. Este, O Rapaz da Montanha, com voz de Ana Vieira, numa letra de Ana Carolina Costa, é o single de avanço do disco. Rodrigo Leão tem concertos marcados para 28 e 29 de janeiro no Centro Cultural de Belém e a 29 de março na Casa da Música no Porto. É com este novo trabalho de Rodrigo Leão que fechamos o ensaio geral de hoje, que teve sonorização de José Luís Moreira. De hoje a 8 dias trazemos novas propostas para si, votos de boa noite e bom fim de semana. O cavalo passa fome.